Permitam-me convidar também a secretária executiva adjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, senhora Luciana Nakamura. O secretário de Inspeção do Trabalho, senhor Luiz Felipe Brandão de Mello. O diretor do escritório da OIT no Brasil, senhor Vinícius Pinheiro. A diretora de Gestão de Pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, senhora Débora Hernandes Figueira. O diretor de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde, senhor Clóvis Veloso de Queiroz Neto. Neste ato, cada dos empregadores. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, senhor Bob Machado. O representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, senhor Alexandre Rodrigo Teixeira. E o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, senhor Valeir Ertli, que neste ato representa os trabalhadores. Neste momento, em posição de respeito, anuncio a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram de pirangas margens plácidas, de um povo herói curado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sol intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu visor límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, pálido colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais que a vida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teus pentas estrelado. E diga ao peito de louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas queres da justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode a luta. Quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a compor o dispositivo de honra desta cerimônia o deputado federal Léo Prates, presidente da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. A posse dos novos auditores fiscais do trabalho marca um momento histórico para o fortalecimento da atuação do Estado na proteção da dignidade laboral. Cada profissional que hoje inicia esta jornada amplia de forma concreta a capacidade do país de enfrentar desigualdades, promover empregos formais, prevenir violências no trabalho e reduzir riscos que levam a acidentes e adoecimentos ocupacionais. A inspeção do trabalho se fortalece e a sociedade brasileira avança. Com este propósito renovado, damos sequência a esta cerimônia. Convido a fazer o uso da palavra o secretário de Inspeção do Trabalho, senhor Luiz Felipe Brandão de Mello. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os colegas aqui, o ministro Marinho. Gostaria de fazer minha autodescrição. Nós estamos aqui presente com o pessoal aqui que vai trabalhar conosco aqui no Ministério do Trabalho, o pessoal do DF, mas estamos aí online com o Brasil inteiro, com nossos colegas entrando aqui nessa posse dos novos auditores. Então, sou um homem branco, 1,83 m, quase zero de cabelo, o que restou branco, olhos claros, estou vestindo um terno marinho, uma blusa cinza, e no fundo está aqui os convidados que já foram anunciados. É uma grande alegria para nós esse dia hoje. Depois de 11 anos, temos novamente uma posse e exercício dos colegas auditores. Hoje nós somos cerca de 1.800 auditores no Brasil. Éramos, agora somos 2.700, quase 2.700. Então, muito significativo o ingresso de todos esses colegas. Era uma deficiência histórica e quero aqui fazer um agradecimento à ministra Esther e ao ministro Marinho, porque esse momento não seria possível se não fosse por eles. Já conversei com os novos colegas lá na formação, conversei ontem com boa parte deles, e como foi dito aqui, no início aqui pelo cerimonial, o ingresso desses novos colegas é fundamental hoje para o desempenho das funções de inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho hoje tem uma certa eficiência e, com certeza, a entrada desses 900 colegas vai nos ajudar muito, vai fortalecer demais a inspeção do trabalho e vai ser possível uma melhor forma combater a informalidade, evitar os acidentes de trabalho, brigar pelo dia a dia para ser respeitada a legislação trabalhista. E quero dizer para os novos colegas que estão ingressando que eles estão entrando num cargo fundamental, primeiro, para o Estado brasileiro, porque o nosso trabalho significa arrecadação para o Estado brasileiro. Então, nós estamos ali, através da formalização
evitando os acidentes. Isso reflete diretamente nas contas públicas, mas esse não é o melhor do nosso trabalho. O melhor do nosso trabalho é o que a gente muda de verdade na vida das pessoas. Então, no dia a dia do nosso trabalho, vocês vão ver isso, é muito gratificante. Tu vê na hora o resultado e o que traz o resultado. Então, é aquela ação que tu vai poder formalizar alguém, tu vai regularizar um salário, tu vai permitir com o teu trabalho que aquele trabalhador volte para casa para poder ver a família sem nenhum acidente, sem sofrer nenhuma lesão. E sou suspeito para falar, né, que eu também sou auditor, mas é uma carreira muito gratificante, que é um trabalho muito gratificante, e vocês têm a oportunidade de, daqui em diante, exercer esta função. Então, na verdade, quero parabenizar todos os colegas que estão ingressando, novamente agradecer aqui aos ministros e desejo a vocês muitas felicidades nesse novo período conosco aqui. E tenho certeza que vocês vão ser muito contentes. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, senhor secretário, por suas palavras. Neste momento, convido o representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, senhor Alexandre Rodrigo Teixeira da Cunha, para fazer o uso da palavra. Cumprimento a todas as autoridades na mesa, na pessoa do excelentíssimo ministro de Estado, Luiz Marinho, e me dirijo rapidamente agora aos protagonistas, né, desse lindo dia, né, desse extraordinário dia. A ANAFITRA, né, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, ela está muito feliz, ministro, por esse reconhecimento formal da nossa legitimidade de fazer com que estejamos presentes aqui nesse momento, né? Ontem nós iniciamos o nosso dia acordando alguns de vocês, ou então amanhecendo juntos, com um videozinho muito singelo do Raul, que é o nosso colega, o auditor fiscal do Trabalho do Rio de Janeiro, que falava clareou. E tem um trecho que fala: chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Pode a dor uma noite durar, mas o novo dia sempre vai raiar. E quando vamos esperar, clareou. E ontem clareou. Mais de 10 anos de espera, ontem clareou. Mas sabem para quem clareou? Clareou para aquele trabalhador que está sendo constituído em MEI, em pessoa jurídica, que está aguardando vocês chegarem no chão de fábrica para justamente a gente reconhecer aquele vínculo que está sendo fraudado. Clareou para o jovem, clareou para a pessoa com deficiência, que está aguardando exatamente uma atuação nossa, da Auditoria Fiscal do Trabalho, para serem inseridos no mercado de trabalho, para jovem, para criança, para serem afastados do trabalho infantil. Clareou para aquela senhora, a dona Maria, com 5, 10, 50, 70 anos de escravizada, 72, sendo mais preciso. Ela começou a ser escravizada com 12 anos, deixou de ser escravizada com a atuação nossa no Rio de Janeiro, de colegas. Eu participei particularmente dessa ação e ela foi libertada, teve o resgate da dignidade dela com 84 anos. Para essa turma, clareou. É essa turminha que está esperando, para quem não tem um FGTS recolhido, para quem sofre um acidente de trabalho, a gente tem que evitar. E por falar em trabalho escravo, eu me tornei auditor fiscal do trabalho exatamente para atuar nessa temática. Mas já falei de diversos outros temas aqui. A nossa carreira é extraordinária, ela tem um elenco absurdo de possibilidades que vão permitir que vocês efetivamente atuem e transformem esse mundo para um mundo de trabalho digno, de trabalho decente, né? Mas o trabalho escravo nos traz uma referência mundial. Eu tive a oportunidade de participar da 103ª conferência e nós fomos reconhecidos lá mundialmente pelo esse nível de excelência que a gente consegue atuar. E vocês estão recebendo uma carreira, muito embora nos últimos 10 anos a gente tenha sofrido um definhamento e períodos sombrios, nem Ministério do Trabalho a gente teve em alguns períodos, a gente deve muito a essa moçadinha. Eu estou vendo a moçada aqui da CIT, quer dizer, mas eu quero louvar aqui a todos que se mantiveram firmes, que não esmoreceram. Foram mais de 10 anos com nossos quadros sendo reduzidos e eles tendo, e quando eu falo eles, estou me utilizando da moçada que está na minha frente aqui, que são meus colegas da CIT. Mas, ministro, a categoria está inquieta, né? E aí a gente precisa conversar. A gente entende que a ANAFITRA, agora nesse momento que tem esse reconhecimento formal,
vai ser um marco para a gente, de peito aberto, olhos nos olhos, conversar, porque nós sabemos conversar com cordialidade, nós sabemos ser propositivos, mas nós sabemos também, porque o senhor entende melhor do que ninguém, ministro, que a gente tem que firmar uma posição a partir das bases, e a gente dialoga muito com as bases. Então, vamos conversar. Estendo a mão também ao meu colega Bob, né? A ANAFITA está absolutamente à disposição para a gente, juntos, conversar com o ministro, dialogar, construir pontes, passar o ano de 2025 a limpo e criar caminhos para 2026. Nunca foi, não é e nunca será momento de visionismo. O que a gente tem é uma democracia sindical que a gente pode conviver muito bem, somando esforços, na luta que é de todos aqui. Terminando e agradecendo que vocês, ontem a gente ouviu isso no Rio de Janeiro, de uma colega Ana, colega de vocês, que vocês não desistiram, né? Vocês poderiam ter desistido com tanta dificuldade. O colega Gamaliel não foi possível estar aqui, ele ficou pelo meio do caminho. A ANAFITA rende uma homenagem a ele, mas que honrem vocês também o legado que ele deixou e que ele poderia ter feito. A carreira é extraordinária, né? Ela é transformadora de vidas, né? Se vocês não escolheram a carreira e ela escolheu, pouco importa a partir desse momento. Vivam intensamente cada segundo. Nós estamos chegando, vocês estão chegando na carreira no momento de final de ano, no momento de reflexão, no momento de Natal, de Ano Novo, que nos faz pensar o que a gente pode fazer de melhor. O instrumento já vai ser dado a vocês. Transformar o mundo. Sejam felizes, fiquem com Deus, conte com a ANAFITA e estamos juntos e misturados. Muito obrigado. Obrigado, senhor Alexandre, por suas palavras. E, neste momento, permitam-me convidar a ministra de Estado da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, senhora Esther Dweck, a realizar seu pronunciamento por motivos de agenda. Para mim é uma alegria estar aqui na posse de vocês, né? Não só estão tomando posse aqui em Brasília, mas também estão tomando posse em todo o Brasil. Eu queria cumprimentar o ministro Marinho, foi um grande parceiro para que a gente pudesse chegar aqui no dia de hoje. Também a Luciana Nakamura, em nome dela, cumprimentar toda a mesa que está aqui. A gente tem, como vocês sabem, o concurso que vocês fizeram foi o primeiro concurso nacional unificado, e o bloco 4, né, que vocês conhecem muito bem, foi talvez o bloco mais desafiador para a gente desde o início, claro, e grande parte por ter 900 vagas para uma carreira tão importante, tão concorrida, né, e que desde 2013 não tinha concurso. Era uma carreira muito importante para o Estado brasileiro, mas uma carreira que, assim como outras, também estava mais de 10 anos sem concurso, e já com muita gente tendo saído da carreira, né, por aposentadoria, e a gente precisando recompor os quadros dessa carreira tão importante. Então, o Bloco 4 foi um grande desafio do CPNU, mas, felizmente, tudo deu certo. Vocês estão todos aqui hoje tomando posse. Eu não sabia do caso que mencionaram aqui, uma pessoa que faleceu durante o curso de formação, uma triste notícia, mas importante é que a grande maioria de vocês pode estar hoje aqui tomando posse e vai, de fato, mudar a realidade da inspeção do trabalho no Brasil. Como foi dito aqui, vocês fazem parte de uma carreira que é essencial para um Estado democrático, para um país com menos desigualdade, um país mais justo e com um trabalho decente. O trabalho de vocês é justamente garantir que todos os trabalhadores tenham o direito tenham os seus direitos trabalhistas respeitados. É muito importante, desde o trabalho análogo à escravidão, desde o trabalho infantil, também aquela pessoa que está informal quando deveria ser formalizada, a pejotização é excessiva, e toda essa parte que cabe a essa carreira inspecionar e poder fazer um trabalho muito importante para garantir uma maior qualidade do trabalho no Brasil. A gente tem, junto com o ministro Marinho, a gente tem tocado uma agenda muito importante de transformação do Estado brasileiro, e uma das principais coisas a gente tem discutido desde o ingresso, né, e todo o processo ao longo da carreira. Então, o concurso público nacional unificado que vocês fizeram foi uma lógica de mudar a realidade no ingresso no Serviço Público Federal. A nossa lógica era de poder ter uma capilaridade maior no Brasil inteiro, e para uma carreira como essa, que estará no Brasil inteiro, né? E como vocês, justamente, hoje tem as 70 pessoas tomando posse aqui, dos mais de 800 pessoas que estão tomando posse no Brasil inteiro.
Essa é uma carreira, assim como outras, que tem que estar no Brasil inteiro, e para a gente era muito importante trazer essa diversidade para dentro do serviço público brasileiro. A gente quer ter um serviço público com a cara do Brasil. A gente já vê aqui, né, na cara de vocês, uma grande diversidade. Estou muito feliz, tem muitas mulheres também aqui hoje, né? A gente, infelizmente, no CPNU1, a gente não teve a maioria, uma paridade entre mulheres e homens, né? Foi 37% de mulheres e 63% de homens. Eu já não sei no bloco 4 como foi, mas pelo menos hoje aqui tem muitas mulheres aqui presentes, muitas pessoas negras também, né? Imagino que tem pessoas com deficiência, e a gente está justamente garantindo essa mudança na realidade de quem presta o serviço público. Qual é a lógica dessa mudança do serviço público? Cada um de vocês tem uma história de vida, vem de uma região do país e sabe aquela realidade vai ajudar a transformar o Brasil inteiro. A gente percebe que quando a gente aumenta a diversidade no serviço público, a gente melhora a qualidade das políticas públicas, né? E essa foi a nossa lógica desde o início, de poder ter uma qualidade muito maior. E aí eu queria agradecer muito aqui também toda a minha equipe, que não, hoje está aqui pouco representada, só tem uma representante aqui, mas principalmente as pessoas que participam, Denise também está aqui, que trabalhou muito na comunicação do CPNU, mas quem ajudou a montar o CPNU, né? Desde a concepção, da ideia inicial, até ele de fato se tornar uma realidade, todo o processo depois que a gente teve que fazer para chegar aqui hoje, talvez a última carreira a tomar posse é essa, conseguindo fechar e consolidar esse trabalho. O CPNU2 já está, domingo que vem tem a segunda prova do CPNU2, esse ano a gente fez diferente, com 2 etapas, como vocês sabem. Vocês provavelmente nunca mais vão fazer um concurso na vida, quem chega nessa carreira raramente sai dessa carreira, então vocês acho que vão estar naquela situação de que não vai mais precisar fazer concurso na vida, mas provavelmente vão conhecer outras pessoas que estão à espera aí de passar no concurso ou de ser chamado, e esse é um processo que a gente vai poder ir trabalhando. Então, eu queria só terminar, mais uma vez, agradecendo, né, a compreensão de vocês, mas principalmente agradecendo o desejo de vocês de estarem aqui. Vocês fazem parte desse nosso processo de reconstrução do Estado brasileiro, junto com o presidente Lula, essa lógica de a gente precisa ter um Estado que funcione, e sem dúvida nenhuma, a carreira de vocês, que lida justamente com os trabalhadores, é uma carreira essencial para que o Brasil inteiro possa ter uma nova realidade, né? A gente possa, de fato, ter um processo de desenvolvimento mais inclusivo, mais justo, e que mude a realidade brasileira. Então, parabéns a todos, sejam bem-vindos ao Serviço Público Federal. Imagino que alguns já fossem servidores públicos federais, mas para aqueles que não fossem, sejam bem-vindos ao Serviço Público Federal. Espero que vocês tenham uma longa trajetória aqui com um ótimo trabalho. Parabéns a todos e todas. Agradecemos à ministra Esther Dweck pelo pronunciamento e pela sua participação especial. Neste momento, dando continuidade, convido o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, senhor Valery Ertli, a fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e todas, né? Cumprimentar a mesa aqui, o companheiro representante dos empregadores, a OIT, secretária executiva, nosso presidente da Comissão do Trabalho, ministro Marinho, pessoal do trabalho, o pessoal da Bob, do sindicato, companheiro da associação. E é muito importante esse ato, né, ministro? É uma reivindicação nossa das centrais sindicais há muito tempo. A gente sabe todo o déficit que tem na fiscalização brasileira e continua tendo. A OIT todo ano notifica o Brasil, né, para que seja contratado aquele mínimo que a OIT acha que seja importante, seja interessante. A gente vai continuar ainda com déficit em torno de 2 mil ou um pouco mais, né, Marinho?
Então, acho que tem mais 1.000 que passaram lá, acho que é importante nós fazer pressão, estar trabalhando, e com certeza as centrais sindicais vão estar reivindicando para o Marinho, estar reivindicando para a MGI, que realmente contrate mais gente. Vocês têm como foi falado, vocês têm um trabalho fundamental, é garantir direito para os trabalhadores. Então, vocês vão estar fazendo um trabalho de campo, onde combatendo a informalidade, combatendo a precarização, combatendo a fraude ao contrato de trabalho, os PJs, que muitas empresas estão pedindo que o empregado abra uma MEI e faça contrato como PJ. Então, vocês têm um trabalho muito importante para a classe trabalhadora. Tem milhões, tem aumentado bastante a classe trabalhadora, com certeza, por isso também tem que aumentar os fiscais na Marinha, é importante. Então, desejar a vocês, os novos aqui, um sucesso no trabalho, com certeza vão estar se interagindo, estar fazendo toda a formação junto com quem já está na ativa, né? Então, desejar sucesso e obrigado, Marinho, por ter, e com certeza vai estar brigando para que aumente mais, os 1.000 que estão lá, já estão passados já no concurso, que possa ser contratado. Obrigado a todos e todas. Obrigado, senhor Valei, pelo seu pronunciamento. E, neste momento, dando continuidade, convido a fazer o uso da palavra o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, senhor Bob Machado. Bom dia a todas e todos, né? Vou quebrar o protocolo, ministro, né? Como eu sempre faço, saudando primeiro os trabalhadores, né? Que permitiram que esse evento ocorresse. Né? É para eles que nós existimos, é para eles que nós trabalhamos, né? Então, saudar todos e todos os trabalhadores pelo Brasil afora que estão aí hoje aqui permitindo que esse evento ocorra e também que estão permitindo que ele seja transmitido para os demais estados da federação. Na sequência, saúdo, claro, o nosso ministro Marinho, em nome do qual saúdo toda a mesa, e dizer para vocês que vocês são a realização de um sonho da categoria, mas um sonho do SINAIT. Vê-los aqui é resultado de uma luta de décadas da entidade sindical que representa os auditores e auditoras fiscais do trabalho desse país. Vinícius, foram várias denúncias ao OIT que o sindicato fez sobre o número de auditores insuficientes do país. Tivemos, Léo, articulação diversas e diversas vezes com os deputados no Congresso, com as comissões, com a Comissão do Trabalho, com a Comissão de Serviço Público. Buscamos apoio de diversos ministros, ministro Marinho, mas foi no ministro Marinho que nós encontramos efetivamente o respaldo necessário no governo Lula para reverter esse quadro, né, que representa para a Auditoria Fiscal do Trabalho 30 anos de uma redução significativa. Caminhávamos para a extinção. A proteção dos trabalhadores no Brasil caminhava para a extinção. Era disso que se tratava. Na primeira reunião com o ministro Marinho, nós falamos, né, ministro? Eu trouxe, era fevereiro de 2023, a primeira pauta do SINAIT, ao longo dessas décadas, sempre foi a reposição dos quadros da inspeção. Dissemos, ministro, nós precisamos de um concurso. E o ministro, muito realista, disse para nós, olha, eu sei que vocês precisam, mas o primeiro ano é difícil, todo o Estado brasileiro está desmontado, e era um fato, todas as carreiras estão como a nossa. Mas o ministro disse, serei parceiro. E sem a força do ministro Marinho, sem a força da ministra Esther. Infelizmente, ela não está aqui, porque a ministra Esther, junto com o ministro Marinho, foram fundamentais para garantir esse que é o maior concurso da história da inspeção do trabalho do Brasil. O dia de hoje marca a história da inspeção. Nós nunca tivemos um concurso desse tamanho. Nunca tivemos um concurso com essa importância. E nunca foi tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Nesse momento que eles enfrentam as maiores dificuldades. Nós temos no Congresso Nacional PLs de toda ordem, deputado Léo, né, que buscam aprofundar a reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores. Nós temos no Supremo Tribunal Federal uma proposta de pejotização que liquida
com direitos básicos dos trabalhadores, férias, 13º, FGTS. Nós temos em discussão um PLP no Congresso Nacional, o PLP 152, que nós entendemos que é um espaço para trazer alguma dignidade para os trabalhadores de aplicativo. E o SINAIT está lá, sempre esteve lá, em todas essas discussões em favor dos trabalhadores, junto com o Valeir. Né, Valeir? O tempo todo nós no Congresso fazendo a defesa dos trabalhadores, e eu preciso citar, durante essas décadas que nós lutamos para repor os quadros da inspeção do trabalho, nós nunca fizemos isso sozinhos. Fizemos com as centrais, às vezes para que nós pudéssemos fazer a defesa da inspeção do trabalho e dos trabalhadores do Brasil. Contamos com o parlamento, com alguns ministros, não todos, né, porque houveram momentos recentes de que a ideia era de redução da inspeção, redução, não acabar com a inspeção, mas deixar morrer devagarinho, sabe? Vai deixando. Nessa década sem concurso foi isso. Então, esse momento para nós é um momento de consagração de toda essa luta. Claro que ela ainda é uma luta insuficiente. Como disse o Valeir, né, infelizmente, a nossa situação é tão e tão grave que um concurso de 900 vagas ainda não atende à necessidade da população do país, dos trabalhadores do país. Nós precisamos de mais auditoras e auditores que estejam junto com o trabalhador, que vejam o sofrimento do trabalhador, que estejam lá para eliminar esse sofrimento, para garantir ambientes de trabalho dignos, seguros, que permitam que um pai e uma mãe voltem para casa sãos e salvos. É para isso que existe a inspeção. Cada dia que vocês saírem para trabalhar, assim como cada auditor, vocês mudam vidas, trazem dignidade, vocês vão se apaixonar por essa profissão, por essa carreira que apaixona todos que fazem parte dela. Mas é importante que vocês também entendam, essa carreira se constituiu da luta, e é na luta que ela permanece em pé. E nunca esquecendo que nós só existimos, nós, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, todo mundo, só existe porque existem os trabalhadores e seus direitos. E é lá que nós vamos encontrar força para defendê-los, para entender os desejos deles, e é dessa força que nós vamos utilizar aqui no Congresso Nacional, e aí eu faço um convite a todas e todos que estão nos ouvindo, que se juntem ao SINAIT nessa frente de batalha, porque nós teremos, nos próximos anos, segundo as pesquisas, os estudiosos, uma disrupção do mundo do trabalho. E essa disrupção do mundo do trabalho vai afetar profundamente os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E, nesse sentido, nós precisamos atuar em conjunto com o ministro Marinho, com o Ministério do Trabalho, na redução da jornada, das 6x1 para 4x3, no máximo. Né? Nós precisamos garantir direitos para os trabalhadores de aplicativos e tantas outras mazelas desse país. Então, deixo meu agradecimento, meu convite, e venham conosco trabalhar pelos trabalhadores desse país. Um grande abraço. Obrigado, senhor Bob, pelo seu pronunciamento. E, neste momento, convido a fazer uso da palavra o diretor de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde, senhor Clóvis Veloso de Queiroz Neto. Bom dia a todas as pessoas presentes, a todos que estão nos acompanhando online. Cumprimento a mesa na pessoa do ministro Marinho, cumprimento todas as senhoras presentes na pessoa da doutora Luciana. Parabéns a todos vocês por esse dia especial, por essa conquista. Imagino que hoje, né, está passando na cabeça de cada um dos senhores e senhoras toda essa trajetória até chegar ao dia de hoje, toda a luta que vocês tiveram, todo o empenho, né, o não convívio com a família para passar num concurso tão difícil como esse. Certamente o concurso de auditor fiscal do trabalho no CNU foi o mais concorrido, o mais procurado.
e o de maior nível técnico dentre todos os concursos que ali estavam. Então, todos os senhores e senhoras são vitoriosos por estar aqui hoje, por chegar neste momento, e falo que vocês estão ingressando numa casa, no Ministério do Trabalho, no emprego, numa casa maravilhosa. Maravilhosa no sentido de alguém que está aqui, que convive com esta casa, que está aqui nesses corredores, negociando nas políticas públicas, participando de fóruns, desde o ano de 2000. E aí, quem quiser faz a conta. Então, desde 2000, estou aqui no Ministério do Trabalho, representando o setor empresarial, e tenho o Ministério do Trabalho como a minha segunda casa também. Não, a minha história se confunde, faz parte da história desse ministério, e aqui conquistei as minhas conquistas pessoais e profissionais, atuando aqui no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para um fato. Nosso país ele é composto por 95% de empresas, de micro e pequenas empresas. A partir de hoje, os senhores e senhoras têm uma responsabilidade muito grande com as relações de trabalho, principalmente com a pacificação das relações de trabalho. Então, atuem com rigor, quando o rigor assim necessitar, mas tenham sensibilidade para atuar junto às empresas, porque a depender de como for essa atuação, existe uma real possibilidade de empregos serem perdidos, empresas serem fechadas, porque 95% do nosso país são formados por micro e pequenas empresas. Dito isso, eu quero, uma vez mais, parabenizá-los e chamar a atenção, até falei com o Vinícius, que se ele falasse antes de mim, ele ia acabar tocando num ponto, mas o Vinícius complementa. Eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras também para o inciso 2º do artigo 18 do RIT, que vocês tão bem conhecem, onde fala que vocês têm um papel fundamental na orientação das empresas que um dia vocês irão fiscalizar. Então, oriente essas empresas, deem a oportunidade para essas empresas para se adequar. Eu entendo, e aí o lado empresarial fala mais alto, eu entendo que a função de um auditor fiscal não é lavrar auto de infração. A função de um auditor fiscal é pacificar as relações de trabalho. Se vocês conseguirem pacificar sem ter que lavrar auto de infração, assim o façam. Então, dito isso, mais uma vez, parabéns a todos vocês, a todos senhoras e senhores. Vocês estão entrando numa carreira fantástica e que muitos do Brasil queriam estar aqui hoje no lugar de todos vocês. Um bom dia e aos presentes. E só uma coisa, aos 59 que vão ficar aqui na CIT, né, iremos nos encontrar com uma certa frequência. Parabéns a todos vocês. Obrigado, Clóvis. Passo a palavra, então, à diretora de Gestão de Pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, senhora Débora Hernandes Figueira. Bom dia a todos, cumprimento a todos na mesa. É uma satisfação muito grande para nós da Diretoria de Gestão de Pessoas estarmos aqui hoje. Não foi fácil. Tivemos muitos desafios, mas estamos aqui e esse grande dia chegou. Eu quero só pedir para que os representantes da DG fiquem de pé, para que todos vejam a equipe que atuou na posse ontem de 829 auditores fiscais do trabalho. Nós entramos para a história. Ontem nós entramos para a história 2 vezes. Primeiro, pelo concurso. Segundo, pela posse dos 829 simultaneamente. Foi uma força-tarefa muito grande. Eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento a toda a equipe de execução de posse que colaborou com esse grande feito.
E eu quero deixar aqui também, rapidamente, registrada a representatividade desse grupo. 32% são mulheres. Hoje, nós vamos ter 36% dos nossos auditores vão ser mulheres. E eu também quero deixar aqui o quantitativo de pessoas com deficiência. Nós temos hoje no Ministério do Trabalho 212 pessoas com deficiência. 46 agora vão ingressar. E esse marco também é histórico, porque nos últimos 22 anos nós não tínhamos tantos servidores com deficiência fazendo parte do quadro funcional dos servidores do MTE. Então, isso representa 5% do total. Então, é um marco que a gente precisa também destacar. E, dito isso, para não demorar mais, eu quero parabenizá-los, quero dizer que a Diretoria de Gestão de Pessoas está à disposição de vocês para toda a formação, orientação, apoio administrativo, para que vocês possam desempenhar as funções do cargo da melhor forma possível. Sejam bem-vindos ao MTE, sejam bem-vindos à Auditoria Fiscal do Trabalho. Obrigada, pessoal. Parabéns, Débora. Parabéns à equipe de execução da posse dos novos auditores fiscais do trabalho. Neste momento, convido a realizar o uso da palavra o diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, senhor Vinícius Pinheiro. Bom dia a todos e a todas, meus parabéns, cumprimento o senhor ministro Luiz Marinho, e é com grande satisfação e honra para a Organização Internacional do Trabalho prestigiar este momento de reconstrução e de fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro de zelar pelo trabalho decente. O ingresso de vocês é um sinal inequívoco do compromisso do Brasil com a defesa dos direitos trabalhistas e com respeito a padrões internacionais do trabalho que a OIT promove há mais de um século. Como foi dito aqui, a missão que vocês assumem hoje, ela transcende a simples fiscalização. Vocês são, de fato, os guardiões da Constituição no que se refere ao trabalho decente. Vocês constituem a linha de frente que assegura que o desenvolvimento econômico do país não se faça às custas da vida, da saúde ou dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Este papel ele está profundamente enraizado nos princípios da Convenção 81 da OIT, que foi adotada em 47 e que o Brasil ratificou em 1957. Essa convenção ela define a organização, as prerrogativas dos serviços de dispensão com base em pilares que são inegociáveis. E ela estabelece a função primordial da fiscalização ou da inspeção, que ela tem um tríplice pilar, né? Primeiro, que é assegurar a aplicação das leis trabalhistas. Segundo, fornecer aconselhamento técnico à prevenção. Então, a punição ela vem junto com a prevenção. E um terceiro pilar, que é o aconselhamento técnico em relação à formulação de políticas. Então, ao entrar na carreira, é importante que os fiscais tenham essas três dimensões. Claro que vem a parte de assegurar a aplicação da lei, mas que tem que estar junto com a prevenção e com a formulação de políticas, com o aprimoramento das políticas. E não podemos esquecer, senhor ministro, que a própria história da Convenção 81, ela carrega uma lição, porque depois que ela foi ratificada em 57, ela foi denunciada em 71, pelo governo Médici, na época, sobre, a partir de uma visão equivocada de que a proteção ao trabalho seria um obstáculo ao crescimento econômico. Depois de 87, com a redemocratização, ela foi revigorada, né, e isso provou o contrário. O trabalho decente não é um custo, e sim o motor da prosperidade sustentável e pilar da justiça social. E vocês tomam posse hoje em um contexto de enormes desafios globais e nacionais para o mundo do trabalho. De um lado, temos o Brasil do século XIX, combate a chagas como o trabalho infantil e o trabalho escravo, que hoje ainda são mazelas, né, do nosso mundo do trabalho. E, por outro lado, existem as novas ações de trabalho, a digitalização, a plataformização, que criam modelos que desafiam a caracterização do vínculo empregatício.
Para fazer face a esses desafios, é importante lembrar que a Convenção 81 não é somente um instrumento para empoderamento institucional da vigilância e punição, mas também da prevenção e transformação. É fundamental, sim, garantir o cumprimento imediato da lei, mas também é importante incentivar as empresas a crescerem sobre bases de trabalho decente e ambientes de trabalho seguros e saudáveis. As novas tecnologias, como a inteligência artificial, as plataformas digitais, o Big Data, os sistemas de georreferenciamento são ferramentas imprescindíveis para aumentar a transferência e a prevenção e mitigação de riscos. Convidamos a todos a ir além do papel fiscalizador tradicional. Lembre-se que vocês são agentes de transformação. E a caneta de vocês deve ser uma ferramenta de justiça, mas também uma ferramenta para a promoção da justiça social. Parabéns e muito sucesso nessa nova missão. Obrigado, Vinícius. Neste momento, gostaria de passar a palavra à nossa secretária executiva do Ministério do Trabalho e Emprego, senhora Luciana Nakamura. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento a mesa em nome do ministro Marinho e todas as mulheres em nome da Débora, que está aqui representando todas as mulheres. É uma alegria estar aqui hoje, participar dessa cerimônia de posse, que representa um marco significativo para o nosso Ministério do Trabalho e o fortalecimento da política de fiscalização trabalhista. Esse momento reforça o nosso compromisso institucional da gestão e da valorização da auditoria fiscal do Brasil. E com a ampliação também da capacidade do Estado de garantir os direitos, promover condições de trabalho mais dignas e assegurar o cumprimento da legislação trabalhista em todo o território nacional. A carreira da auditoria fiscal do trabalho é essencial para o Estado brasileiro. É por meio da atuação técnica, independente e qualificada dessa categoria que se torna possível prevenir acidentes e doenças ocupacionais, combater o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão, enfrentar a informalidade e promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho. Trata-se de uma carreira de Estado indispensável à efetivação dos direitos e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. Hoje, contamos apenas com 8.817 auditores no Ministério do Trabalho. E nós avançamos nessa posse de quase 900 auditores. Isso é uma recomposição histórica, como foi feito aqui, da carreira e da valorização dessa carreira. Toda essa conquista decorre de uma diretriz do Ministério que o nosso ministro Marinho agora sim. Essa recomposição da carreira, ela decorre de um compromisso do ministro Marinho, que assumiu o compromisso de promover e recompor e fortalecer a atuação da auditoria fiscal brasileira, inclusive concretizando o decreto que regulamenta o bônus da categoria também. Eu gostaria de expressar de forma clara a expectativa institucional do nosso Ministério e pedir que vocês atuem com a mesma garra que vocês atuaram para realizar o concurso e estarem aqui fazendo a posse hoje. A gente sabe que a atuação de vocês não é uma atuação fácil, é uma atuação que ela vai ter muitos embates, mas o trabalho de vocês é essencial para o Ministério e para a nossa sociedade. Tem uma frase que eu queria colocar para vocês, que fiscalizar não é apenas verificar normas, é proteger vidas, abrir caminhos de dignidade e assegurar que as pessoas possam trabalhar com segurança, com respeito e com justiça. Esse é o espírito que deve atuar e orientar a ação fiscal de vocês
e a operação e todas as decisões que vocês forem tomar. Hoje, vocês ganham, com a auditoria fiscal ganha, com o fortalecimento da categoria, o Ministério ganha com esse reforço institucional, e quem mais ganha são os nossos trabalhadores, né? Porque agora eles vão ter mais proteção, de uma fiscalização mais célere, maior garantia dos seus acessos aos seus direitos, e principalmente os seus direitos fundamentais. Eu gostaria também de agradecer e dar os parabéns à equipe da DGP e todos que atuaram nessa posse dos auditores. A gente sabe, a gente que acompanhou, não foi um processo fácil, mas foi um trabalho árduo, e eu agradeço o trabalho de vocês, que foi um excelente trabalho que vocês realizaram. E aos novos auditores e às novas auditoras, eu registro as boas-vindas e os votos de êxito no trabalho de vocês, que vocês exerçam as suas atribuições com responsabilidade, com integridade, com muito zelo, e que vocês sejam muito felizes nessa carreira. Bem-vindos. Obrigado, senhora Luciana. E, por fim, gostaria de dizer que estamos chegando próximo ao nosso encerramento dos nossos pronunciamentos. Gostaria de convidar o deputado federal, senhor Léo Prates, a realizar o uso da palavra, presidente também da nossa Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. Tá tranquilo. A mão ainda tá... Isso foi um acidente doméstico. Queria dar um bom dia a todas e a todos. Queria saudar o meu amigo, tem feito um belíssimo trabalho, o ministro Luiz Marinho. Queria saudar todos os representantes sindicais, a Organização Internacional do Trabalho, a todos os funcionários do Ministério do Trabalho, na figura da Luciana. Eu acho que esse ano, ministro, foi um ano para quebrar paradigmas, um ano muito especial para quem defende que haja regulação em todos os setores da vida. O ministro Flávio Dino, uma vez, com muita sabedoria, ele disse que todos os setores da nossa vida são regulados, inclusive que o nosso casamento é regulado. E há muito nós defendíamos um capitalismo de Estado e não um capitalismo liberal. E independente de que lado se esteja, mas eu acho que os defensores do capitalismo liberal, na figura do presidente Trump, viram demolidas as suas crenças, porque quando ele aumenta a tarifa, independente de mérito, diminui tarifa, pensando nos interesses dos Estados Unidos, ele defende, naquele momento, um capitalismo de Estado pensando nos seus, que é justamente, ministro Marinho, o que nós vimos ao longo dos anos defendendo o capitalismo de Estado. E falar em capitalismo de Estado, eu ouvia a Luciana, é falar no fortalecimento do nosso Estado. E é isso que você faz nesse momento. Contratar e colocar auditores para trabalhar é fortalecer o Estado brasileiro e buscar, sobretudo, e eu gostei muito do que a outra senhora que está aqui, Débora, estava falando aqui. A pessoa humana, o que nós estamos falando, sobretudo, é a pessoa humana. E quem vai regular grande parte da vida dessas pessoas está nessa sala. Porque hoje nós passamos, muitas das pessoas passam, e eu estava vendo o representante, perdão, eu vou aprender nos nomes, Bob falando, muitas pessoas ainda trabalham na escala 6x1. Então, elas estão mais no seu ambiente de trabalho do que no seu convívio social. E são vocês que vão cuidar dessas pessoas, porque se grande parte, ou a maioria da grande parte da vida dessa pessoa está no trabalho, são vocês que vão cuidar dessas pessoas. E é isso que nós defendemos, uma regulação, e vocês vão cuidar dessa regulação. Vejam a responsabilidade que vocês têm. E dessas normas, buscando uma vida mais digna, um trabalho mais decente. Eu quero parabenizar o ministro Marinho, porque ele vem realmente tornando o trabalho decente dos trabalhadores informais que nós tivemos na nossa amada Bahia, e Salvador foi a primeira capital a topar o pacto pelo trabalho decente, e vão ser vocês que vão fiscalizar esse trabalho decente.
Então, eu quero, mais uma vez, dizer da minha alegria, conheci diversos auditores, porque eu estava na Comissão do Orçamento esse ano, vim para a Comissão do Trabalho, e Bob estava falando, vocês realmente são atuantes, não fogem da luta, e quando querem são carne de pescoço, mas isso é bom, porque colam mesmo, vão para a luta, isso é muito bom, porque dizia Rui Barbosa, só é digno dos seus direitos quem sabe lutar por eles, e vocês sabem, por isso que vocês, graças a Deus, estão nessa carreira para defender os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Eu queria ainda falar da importância que tem, ministro, a ministra Esté saiu daqui, os concursos públicos. Eu venho de uma família muito humilde e que teve o privilégio de chegar aqui para representar o estado da Bahia, graças ao estudo de duas pessoas, meu pai e minha mãe, que se tornaram servidores públicos. Minha mãe é auditora fiscal, auditora jurídica do Tribunal de Contas do estado da Bahia, e meu pai, funcionário da Companhia das Docas do estado da Bahia. Então, foi com esse salário que meu pai e minha mãe ajudaram a não só transformar a vida dos seus filhos, eu sou engenheiro, mas mudar a vida de uma família inteira, porque meu pai, como ele para estudar em Salvador teve que ser cotizado pelo irmão, meu pai é o mais novo de 11 irmãos, lá na Bahia a gente gosta de fazer filho, então, mais novo de 11 irmãos, os mais velhos se cotizaram para ele, o único irmão, se formar. E por gratidão, ele começou a colocar o sobrinho, nós somos 48 primos, e começou a colocar os sobrinhos em casa para ajudar. Hoje nós somos 40 formados. Então veja como esse concurso público, esse ordenado, foi importante também para transformar vidas. E eu sempre brinco, meu pai foi contra eu ser político. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, ele é engenheiro, e queria que eu fosse engenheiro. E eu digo, meu pai, quem me fez político foi você, porque quando eu nasci tinham 8 primos morando no mesmo quarto. Então meu primeiro choro foi meu primeiro comício. Então, eu quero parabenizar, contando essa história, parabenizar vocês e que vocês possam tanto melhorar a vida dos trabalhadores, como eu sei também que muitos aqui são arrimos de família, transformar e melhorar a vida da família de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, deputado Léo Prates, pelo seu pronunciamento. Neste momento, gostaria de convidar o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Luiz Marinho, a realizar o uso da palavra. Bom dia. Bom dia, gente. Ao cumprimentar vocês, quero também cumprimentar a todos e a todas que está pelo YouTube, é isso? Então, recebam abraços, cumprimentos de boas-vindas a todos os auditores e a todas as auditoras, a esse time do Ministério do Trabalho e Emprego e do Brasil. Bem-vindos e bem-vindas. Queria, ao cumprimentar vocês, cumprimentar o Jackson, nosso superintendente aqui no Distrito Federal. Em nome do Jackson, cumprimentar todos os nossos superintendentes, as nossas superintendentes espalhadas em cada estado brasileiro, que tem a tarefa de coordenar no estado, junto com as várias equipes, tá certo, Luiz Felipe, companheiro da CIT, nosso secretário, todos os companheiros e companheiras da CIT, todos os nossos companheiros, Débora, que trabalharam aí, Luciana, que trabalharam muito nos vários estágios, desafios, dificuldades que nós tivemos que passar nesse concurso. Não foi bolinho, não, foi brincadeira, foi muitos obstáculos tivemos que passar. Pedir as devidas desculpas pela ansiedade que vocês tiveram ao longo desse ano, ao passar o concurso, ao fazer, né, a qualificação e a nomeação. E não vem, e não sai. E aí tem a operação da Polícia Federal, né? Aí tem fraude de alguns que fraudaram o concurso. A hora que teve isso, eu confesso que eu temi pela nulidade do concurso. Nesse momento, eu fiquei bastante ansioso também, angustiado. E quando tinha isso, eu estava, né, faz parte dos obstáculos. Quando deu isso, eu falei, ai, meu Deus do céu, Polícia Federal não, né, Clóvis? Né, Vinícius? Mas, graças a Deus, conversei com a ministra Esther, que, de fato, foi muito parceira. Agradeço imensamente também todo o esforço da ministra Esther e toda a equipe do governo do presidente Lula, que ajudaram nesse processo.
inclusive ao nosso delegado-geral, nosso querido Andrei, né, que teve condições de isolar o problema. Vamos isolar o problema e vamos tocar em frente, porque seria um prejuízo imenso para todos vocês que investiram, que esperaram, que aguardaram, que sofreram e que venceram, e também para o governo e prejuízo para o Estado, porque o concurso custa. Mas, graças a Deus, nós conseguimos também passar este obstáculo. Foi dito aqui, vocês resistiram, são vencedores, e a resistência, chegamos aqui, de todos nós. Mas tem uma resistência que não fosse essa, nós não estaríamos aqui. É do povo brasileiro. A decisão do povo brasileiro de eleger o presidente Lula. Porque se não é o presidente Lula ou alguém que pensa igual, pensa como nós não estaríamos aqui. Foi dito aqui. Nós estávamos num processo caminhando para a extinção, ou ficar num tamanho de insignificância. Isso é de forma planejada, de forma pensada. Que Estado que nós queremos, que sociedade que nós queremos, quais valores que se tem, que se pensa para o Brasil. Então, isso é muito educativo, que a gente olhe e enxergue que as nossas vidas, muitas vezes, são conduzidas por decisões e escolhas políticas. Porque se não tiver as escolhas políticas, a gente não chega em muitos lugares que chegamos. E o povo brasileiro fez uma escolha política, que criou as condições para que a gente recuperasse, ou estamos ainda trabalhando para recuperar o estrago do golpe contra a presidenta Dilma, e que trouxe Bolsonaro como presidente, que destruiu o país, que destruiu muitas políticas públicas. E na área do trabalho nem se fala. A reforma trabalhista está aí para a gente ainda estar sofrendo e penando. A pejotização vem nessa esteira. A precarização do trabalho da mesma forma. E a destruição da máquina pública. O concurso que nós fizemos é o maior da história. Mas eu diria, né, Perioto, Panquesto, que ele ainda é insuficiente para que nós precisamos de colocar no patamar do que o Ministério do Trabalho e Emprego precisa estar. Nós ainda não conseguimos recuperar na plenitude o que o Ministério do Trabalho já foi. Nós temos novos concursos a realizar. Nós temos a recuperação da Fundacentro a realizar. Nós temos as estruturas do Ministério ainda insuficientes para responder o papel que nós temos. Na qualificação, na orientação, nas fiscalizações. E ao falar das fiscalizações, autuações, nós não somos, Clóvis, não devemos ser e olhar e entender como as empresas sejam nossas inimigas. E as empresas não têm que enxergar os nossos auditores e editoras também como inimigos ou adversários. Assim como nós não devemos enxergar a Receita Federal como inimigo, né, Léo? Como adversário. Nós compomos parcela do Estado brasileiro. Temos a obrigação de zelar pela relação madura entre trabalho e empregadores. É evidente que tem aqueles que não gostam das regras e quer usurpar ou contraditar as regras. Aí entra o papel da mão pesada do Estado, do papel de polícia, do papel de fiscalizador, do papel de orientador e balizador de qual deve ser o caminho a seguir. Mas nós queremos fazer parte de um processo de fiscalização onde a orientação seja o principal. É por esta razão
né, Candemil? Que nós estamos instituindo uma estrutura para a constituição dos pactos de entendimento. Pacto rural, o pacto lá com o pessoal da produção de uva, o pacto pessoal de produção das frutas, da construção civil e assim sucessivamente. Nós desejamos que o entendimento seja a peça, a ferramenta principal, o diálogo, a conversa. Nós não desejamos, e não é o nosso papel, a autuação a priori. A autuação, ela deve ser consequência de uma rebeldia empresarial eventual, que é preciso ser corrigido, como eu disse que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, também vale essa relação para as empresas. Mas não é essa a missão nossa. A missão é evitar que seja necessário autuar. Então, essa é a princípio. Isso vale na relação com os estados e com municípios, que muitas vezes também a gente tem aí um entreveiro com estados e municípios. Eu falo sempre assim, a nossa missão não é o resgate do trabalhador em condição análoga à escravidão ou da exploração de mão de obra infantil. Isso é obrigação. A nossa missão é evitar que aconteça. Mas, para evitar que aconteça, nós precisamos do envolvimento de toda a sociedade brasileira. Precisamos das universidades, dos meios de comunicação, precisamos dos sindicatos, de trabalhadores, de empregadores, precisamos de todo mundo. O dia que nós tivermos o conjunto da sociedade brasileira inserida com o desejo, com o direito à rebeldia, a ficar indignado, a denunciar, nesse dia talvez nós conseguimos virar a página do século XIX. Portanto, a nossa obrigação é atuar com severidade nesse momento. Então, bem entendido. Tá certo, Clóvis? Não somos adversários nem inimigos, mas saiu fora da linha, nós somos obrigados a colocar na linha. Esse é o papel dos nossos auditores e auditoras espalhada por todo o Brasil. Nós estamos resgatando, passo a passo, a condição do Ministério do Trabalho e Emprego atuar em todo o território nacional. Os números, por mais que a gente comemore ser o maior da história, por mais que a gente diga nós estamos reconstruindo, nunca nós teremos número suficiente de auditores e auditoras. Nunca. E nenhuma área, nem na Receita, nem na saúde, nem no trabalho, nenhuma área. Haja auditores e auditoras para dar conta de cada detalhe do Brasil. Portanto, nós temos que ser indutores de um processo das organizações coletivas nos territórios. Como que a gente vai convencendo e ganhando para que as empresas não queiram correr o risco das autuações? Nós temos, muitas vezes, Luiz Felipe, organizar ações exemplares, que a partir do exemplo demonstrativo, a gente também convença, e não somente no bom argumento, mas a determinação de olhar setores, como, por exemplo, o setor financeiro. No setor financeiro, nós estamos tendo um processo o que eu diria, tomar cuidado com as palavras para não incorrer em processos. Mas temos parte do setor financeiro com má fé, cometendo fraudes trabalhistas. Esse setor nós temos que, de forma organizada, dar a demonstração para que todos não queiram correr atrás. Que, aliás, já recebi a mensagem. Olha, se isso pode, eu também vou fazer. Que é a pejotização, que é transformar em MEI quem deve ter relação subordinada de trabalho. Mas não é só o setor financeiro. Isso está acontecendo na administração pública.
municípios, estados. Oxalá isso estiver acontecendo na União. Então, a nossa tarefa é gigantesca. Agora, é bom a gente organizar esse planejamento ali no detalhe, para que a gente possa ter um trabalho que induza, que oriente, que o trabalho que o Candemil vai coordenar dos pactos seja o espaço privilegiado das grandes soluções que nós queremos ter na relação ao trabalho do Brasil. Estou dizendo isso porque seguramente deve ter muitas empresas nesse momento preocupadas. O Ministério do Trabalho tem mais de 900 auditores. Vai aumentar a fiscalização? Sim. Só não deve ficar preocupado quem já estiver adequado e andando na linha. Quem estiver fora da linha, se coloquem preocupados, sim. Porque a diretriz vamos olhar cada setor no detalhe, planejar, orientar. E quem não quiser seguir orientação, sentimos muitíssimo. Essa é a nossa tarefa. Quero dar as boas-vindas a todos os auditores e auditoras. Nós temos, nesse momento, uma luta cavalar para impedir um processo que levará à destruição ou uma diminuição muito forte de instituições consagradas há décadas no Brasil. Eu estou falando do papel do Fundo de Garantia, que tem a tarefa principal da proteção do infortúnio na hora do desemprego. Mas também tem a tarefa de ser um fundo de investimento para o Minha Casa Minha Vida, para o saneamento, para projetos estruturantes. Os projetos estruturantes na saúde, dá para o município, eventualmente para a educação, estruturas do Estado, que ainda precisamos alargar ainda muito investimento em infraestrutura do país. E o Fundo de Garantia como papel importante. O papel do FAT, que tem a tarefa do processo de reindustrialização do país, que tem a tarefa das transições climáticas, tecnológicas. Nós temos papéis aqui muito importantes nesse processo de reestruturação do Estado brasileiro e da reconstrução das políticas públicas. Mas uma ameaça muito séria que se coloca, como foi dito aqui, a partir do nosso querido Supremo Tribunal Federal, que cumpre o papel essencial de guardião da Constituição, que cumpre o papel essencial nesse momento da preservação do processo democrático, das instituições democráticas, mas no quesito relações de trabalho, me parece que tem uma visão ali muito liberal desse processo e, portanto, uma visão perigosa do que pode representar no papel da justiça do trabalho, do papel das relações de trabalho. O MEI não foi pensado para substituir relações de empregos. O MEI foi pensado para uma camada totalmente desprotegida que vivia no Brasil, e foi para isso que ele foi pensado, mas não para substituir contrato de trabalho. O PJ não pode ter subordinação nas relações na produção. PJ é prestador de serviço. E o funcionário do PJ tem que estar registrado no CLT. Portanto, não cabe uma linha de produção ter 50 PJ, ter 100 PJ, ter sei lá quantos PJs. Não vale no ambiente de trabalho ter um monte de PJs. PJ tem que ser o seu produto, vender o seu produto, o seu serviço, mas não de forma partilhada no mesmo ambiente, onde tem subordinação de horário, de comando e tudo mais, tal. Vocês sabem melhor que eu.
Então, creio que nós temos clareza do nosso papel e convido vocês, nesse processo agora, que entrará nos próximos 3 meses de capacitação, é isso? Lá nos respectivos estados, com exceção de vocês que estão aqui no Distrito Federal, e peço muita paciência a todos os novos colegas, as novas colegas, que gostaria de estar determinado em outro estado. Não é isso, Luiz Felipe? Quantos já pediram para você? Eu queria estar em Brasília. Eu queria estar em Santa Catarina. Eu queria estar em Pernambuco. Eu também queria estar em um monte de lugar que não posso. Nós prestamos um concurso e sabemos das regras. E precisamos cumprir as regras com determinação, com dedicação. Então, pode ser que alguém gostaria de estar em Brasília, está em São Paulo, ou está em Santa Catarina, e vice-versa. Tem as regras de manejo ao longo do tempo, da carreira. Então, vamos aproveitar esse momento do estágio probatório, não é? E dedicar todas as nossas energias, sabedoria e inteligência que cada um de nós possuímos, para depois, quem sabe, as regras de remanejamento, não é? Que se tem, a cada X tempo tem isso. Nós desejamos, para a lista de espera que me aborda em cada evento que estou e também nas minhas redes sociais, quer dizer, também tenha um pouco de calma. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos conseguir com a ministra Esther, por isso tanto elogio e agradeço, para que eu tenha ela, que ela continue como parceira, porque nós precisamos de mais gente, e quem sabe a gente possa, aí no primeiro trimestre, né, tá trazendo novos e novas colegas para somar conosco os nossos desafios. A hora que isso aconteça, abre algumas possibilidades já, não é isso? Então, tenhamos paciência, nós que estamos aqui, e tenha paciência, quem, se Deus quiser, será chamado no futuro próximo, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, vamos juntos fazer do Brasil cada vez mais forte sob a liderança do presidente Lula. Obrigado. Obrigado, ministro, pelo seu pronunciamento. Neste momento, o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Luiz Marinho, realiza a assinatura do termo de posse ao senhor Francisco Almide Freitas Souzas, que neste ato representa os novos auditores e auditoras fiscais do trabalho. Esse é o ato de empossamento do Francisco em nome de todos vocês, portanto, todos empossados do azeiteiro. Antes de encerrarmos nossa cerimônia, realizaremos nossa fotografia institucional. Faremos 2 fotos, uma com nossas autoridades no dispositivo e a outra com as autoridades em frente à primeira fileira do público geral. Pedimos a todos e todas que fiquem de pé para que possam sair na nossa foto oficial.
Viva o auditor fiscal! Damos por encerrada essa cerimônia e parabenizamos a todos e todas pela conquista. Desejamos uma jornada cheia de realizações e sucesso. Obrigado e tenham um bom dia. Informamos que, para aqueles que continuarão na nossa programação, faremos um intervalo de 10 minutos. Bom, pessoal, vocês estão chegando, eu acho que a maioria aqui vai trabalhar conosco diretamente aqui na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, esse é o momento que a gente quer que vocês conheçam um pouco melhor a CIT, saber quem é quem dentro da CIT. Então, dentro do possível, no dia de hoje, nós vamos tentar apresentar a CIT de modo geral para vocês. É óbvio que vocês vão ter bastante tempo para depois conhecer isso. Então, nós vamos começar aqui pelo gabinete, né? Dentro do gabinete aqui tem... Ó, o Vânis chegou, esse aqui é o Vânis, que entra aqui no... Isso. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado muito, eu, pelo menos, sempre tento isso na minha gestão, quando a gente trabalha, não é ter caixinhas, ser só pessoas lá, é formar, de fato, um time. Então, quem trabalha comigo sabe que, de modo geral, quando eu estou disponível, minha porta está aberta, todo mundo se aproxima, conversa, faço questão disso, até porque a equipe é feita por pessoas com as mais diversas experiências, então sempre está se aprendendo alguma coisa. Muitas vezes eu sou voto vencido lá nas discussões, não é poucas vezes, inclusive, que eu sou voto vencido lá com a equipe. Confesso que às vezes o voto vencido permanece. Não é sempre que eu revejo também as minhas posições, né? Mas, de modo geral, acho que revejo essas posições algumas vezes. E a ideia é vocês, então, conhecerem melhor a CIT e conhecerem melhor as pessoas também que estão na CIT, que, na verdade, uma gestão se faz com pessoas, e é isso que... Esta é a intenção, então, agora, nesse momento. Não vou falar toda aquela fala de novo, o quanto nós somos ansiosos, felizes, sofremos junto com vocês, com todos os percalços que teve o concurso, já falamos várias vezes, foi dito isso. Eu acho que o mais interessante é começar a ver o que tem aqui, o que faz cada caixinha, como é que funciona, e aqui a gente vai começar hoje com o pessoal que trabalha mais diretamente ali no gabinete, depois nós vamos passar para as coordenações gerais, departamentos, e nós vamos indo ao longo do dia hoje para conhecer. Começamos por quem? Chefe de gabinete, Carol, ninguém chama de Caroline. Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol, como ontem vocês já me apresentei, né, para vários. O gabinete da CIT aqui é composto por os colegas que vocês estão vendo aqui, mais colegas que trabalham na retaguarda, e não menos importante, vou pedir que levante agora a Sabrina. A Sabrina é responsável por toda a análise jurídica do gabinete. Ela revisa todos os PLs, que não são poucos. Quem for trabalhar com a gente no gabinete, que vão ser 8, né, Felipe? No mínimo. 8 vão trabalhar diretamente aqui no gabinete com a gente. Né, mas vai ser de 8 para mais, né?
vai ter a oportunidade de ver vai passar muito PL, muita legislação, enfim, toda a parte de gestão, né, passa pelo gabinete. A Sabrina, ela é a nossa revisora jurídica, ela emite as orientações técnicas também, que vão orientar todo o corpo fiscal. Enfim, ela é o grande apoio jurídico do gabinete. A gente tem um colega recém-chegado, né, o nosso mascote, que é o Diego. Levanta o Diego aí, também trabalha diretamente comigo lá, comigo e com o Fábio, né? E cuida da nossa caixa SEI e das nossas demandas SIC, que também é uma das competências que a gente tem aqui na CIT, né? Nós cuidamos toda a parte da transparência com o cidadão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns já devem até ter acessado o SIC. Então, ali a gente, enfim, disponibiliza as informações da fiscalização para quem solicita, né, pelo canal adequado do Fala BR. Tem a Adriana também, que está lá na retaguarda do gabinete agora, também trabalha com a gente, chegou nessa última remoção, ela é uma colega lotada em Roraima. A Adriana está alguém tem que trabalhar, né? Ela está lá trabalhando, né? Ficou lá agora, ficou trabalhando lá. E agora vou apresentar a pessoa que é o meu casca de bala aqui, que está sempre junto e que é o grande responsável, gente, isso eu digo com toda certeza. Se a gente está hoje aqui, no dia 2 de dezembro, recebendo vocês, né, fazendo essa festa, o grande responsável é o Fábio. Então, palmas para ele. Pode. Bora lá, pessoal. Eu vou me emocionar aqui. Pessoal, que tudo isso se transforme em convites para churrascos, tá? Brincadeiras à parte, realmente foi um trabalho bem bacana que a equipe da CIT fez, teve o apoio da DGP, ou melhor, a gente apoiou a DGP no trabalho. Realmente precisamos lutar por vocês, um momento de várias dificuldades, candidatos sendo eliminados, problemas diversos de fraude, e a gente teve que lutar por vocês, e vocês, com todo o estudo que vocês têm, com toda a capacidade que vocês tiveram para passar nesse concurso, ficaram numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, se quiserem me agradecer de alguma forma, é fazer a mesma coisa que a gente fez pelos trabalhadores. Lutem pelos trabalhadores, vocês têm capacidade, possibilidade de mudar realidades no mercado de trabalho. Assim como nós conseguimos lutar por vocês e fazer com que as coisas chegassem a esse dia tão especial. Tá? Queria parabenizar a todos, até o pessoal que está nos ouvindo aqui pelo YouTube, que está nas superintendências. A realidade da CIT é um pouco diferente dos demais colegas que estão na superintendência, né? Então, a CIT, vamos dizer assim, é uma espécie de pequeno ministério. A CIT cuida de demanda de pessoal, de TI, de orçamento, de contratação, logística, da parte de recursos e multas. Então, assim, são várias áreas que não são apenas a parte da inspeção do trabalho. Então, para os colegas que vão estar lotados aqui na CIT, vocês vão atuar dentro desse mini ministério. Então, vão tratar de diversas áreas, além das áreas finalísticas, que são o nosso carro-chefe, que é a fiscalização da legislação trabalhista e de segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, no gabinete, eu trabalho assessorando a Carol e o Felipe. A gente tem uma equipe, um ambiente de trabalho muito bom, estamos aceitando currículos, tá? Quem quiser pode me mandar, que alguns, muito em breve, vão estar na nossa equipe. Tá? Muito obrigado aí a todos pela homenagem, tá? E muito sucesso a todos, e o pessoal do YouTube que nos assiste, arregassem as mangas, vamos fazer ótimas entregas nas regionais. Tá? Muito obrigado. Bom, gente, aí a gente vai ter a oportunidade, né, agora, durante o curso de formação de vocês, bom, a gente termina aqui, até o dia 10, a gente tem esse evento,
né, que vão ser as apresentações mais formais. A DGP vai falar, a Corregedoria vai falar, a escola vai falar amanhã. Depois que passar todas essas apresentações formais até o dia 10, vocês vão começar com o curso da ENAP. O curso da ENAP ele vai até o dia 30 de janeiro, salvo engano, se o calendário for certinho, e no dia 2 de fevereiro vocês começam a formação da ENIT. Tá? Eu acho que tem alguns colegas aqui que não são só lotação CIT, são lotação DF também, que estão presentes. Então, vocês vão fazer essa formação da ENIT juntos, CIT e DF, porque a grade é a mesma para todos. Então, mesmo quem vai ficar na CIT, vai passar por toda a parte de formação de fiscalização de rua. Então, vocês vão fiscalizar, vai ser emitida a ordem de serviço, vocês vão para a rua, vocês vão vivenciar o que é usar o coletinho, né? O que é usar o colete e ir para a rua fiscalizar. Mas, depois, para quem for ficar na CIT, né, trabalhar com a gente na gestão, a gente está preparando um outro curso para vocês, mais rápido, mas é um curso de gestão. Que a atividade da CIT, gente, ela é um pouco diferente da atividade da ponta, né? Mas só que a gente precisa da base da ponta para saber fazer a atividade da CIT. Então, esse curso também está sendo pensado para vocês, ele vai ser feito por nós aqui da gestão, então ali a gente vai explicar para vocês o que é o planejamento, né, o que é, enfim, a análise de processo, o que é mexer no SEI, o que é mexer nos sistemas que precisam. Então, fiquem tranquilos, quem for ficar na CIT, que a gente vai fazer um módulo especial para vocês, que vão ficar aqui, e vocês vão ser acompanhados também diariamente por nós. Teria muita coisa para falar, gente, mas, assim, não vou estender, né? Eu só quero deixar à disposição a minha sala, assim como a do Felipe, está sempre aberta. Nós trabalhamos todos ali de portas abertas para receber vocês a hora que for, quando precisarem, tá? Então, fiquem à vontade, colegas, sintam-se em casa. Essa é a casa de vocês, né? E é muito bom fazer parte dessa carreira. Vocês vão amar. Então, sintam-se abraçados aqui por todos nós. Vou passar aqui para o... Não, só um segundo. Não, porque quando eu falei, eu me esqueci que estava o pessoal nas outras localidades também acompanhando e praticamente falei para o pessoal aqui da CIT. Primeiro, dizer que para esse pessoal que está nas superintendências, gerências e agências por aí, que é muito importante que eles também conheçam o que nós temos aqui em Brasília, qual é a estrutura, o que é cada caixinha, porque é inacreditável que tem gente aí com 20 anos de inspeção, que tu for perguntar o que é Brasília, Brasília é CIT, ponto. Não tem uma noção do que é a estrutura, do que acontece aqui. Então, é ótimo que acompanhe também o dia de hoje para poder saber exatamente o que significa a tal da CIT, que é culpada de tudo, né? Então, você tem que saber quem são os culpados de verdade, não é só eu, tem mais gente culpada aqui. Mas o que eu queria falar, na verdade, não é isso. Lá em 23, quando eu assumi como secretário, então essa fala é mais direto lá para o pessoal da ponta, de fato. Acho que na primeira conversa com os colegas numa live, perguntaram para mim um dos meus objetivos, né? E um desses objetivos que eu acho que é fundamental, e essa é a inspeção do trabalho, na verdade, e eu dizia que essa era a essência da inspeção, é o auditor fiscal lá no local de trabalho, no chão de fábrica, conversando com os trabalhadores. Então, por N fatores que ocorreram ao longo do tempo, coloca aí o avanço tecnológico, que abre outras possibilidades e tem que ser aproveitado, sem dúvida nenhuma. Vem uma pandemia que mudou a vida de muita gente e mudou hábitos de muitas pessoas. Mas a inspeção do trabalho, para ser forte e realmente realizar o seu trabalho, tem que estar lá no dia a dia com o trabalhador. É visitando a empresa, é conversando com o trabalhador. Não adianta só chegar numa empresa e se dirigir lá e deixar uma notificação. Só vai saber exatamente o que acontece naquela empresa conversando com o maior número de trabalhadores possível dentro daquela empresa
Então, eu queria aproveitar esse momento para deixar o recado para todos os colegas que estão ingressando, principalmente quem está lá em superintendência, gerência e agência, que vão para a rua, que esse é o melhor do nosso trabalho e é o mais importante. E nós vamos cobrar isso. Então, já estão todos avisados. Esse é o grande objetivo. A inspeção do trabalho está lá no chão de fábrica, está junto aos trabalhadores, conversando com a sociedade de modo geral. Não podemos ficar encastelados, nós fazemos parte de uma sociedade, temos um papel, mas tem outros atores nesse mundo do trabalho, a gente tem que saber lidar com tudo isso, e é fundamental a atuação desses nossos colegas lá na ponta, que vão estar no dia a dia fiscalizando de verdade. Para quem que eu tenho que passar, Carol? Primeiro também só fazer um agradecimento para quem não conhece, o City. Josefa é nossa colega servidora do Ministério do Trabalho, e inspeção do trabalho não funciona só com auditores, pessoal. Tem que ter estrutura, e aqui tem um exemplo de quem que é fundamental para nos ajudar que esse processo ande. Muito obrigado por estar aqui, Josefa, nos ajudando. Organizou todo o evento. Quem é? Nosso comunicólogo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar aqui os colegas e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vânios, eu faço parte da divisão de comunicação da CIT. Então, primeira coisa, eu não estou aqui na CIT, felizmente, eu não fico em Brasília, né? Eu sou lotado em Caxias do Sul, na gerência de Caxias do Sul, né? Onde lá eu sou gerente em Caxias do Sul, sou auditor, porque eu continuo fiscalizando e ajudo na divisão de comunicação. O nosso coordenador é o Ney, que eu sei que eles interagiu mais do que vocês, mas ele não pôde estar aqui, e era isso que eu ia pedir, uma salva de palmas para o Ney, por todo o empenho que ele teve. Mais. O Fábio ganhou mais do que isso. Mais para o Ney. Tá vendo, Ney? Tá vendo, Ney? Eu acho que ele está vendo, mas ele não pôde estar aqui, então ele pediu que eu viesse para conversar um pouquinho com vocês. Nós temos essa divisão de comunicação da CIT, e o Ministério tem uma assessoria de comunicação. São estruturas diferentes, onde a nossa é mais voltada para a comunicação da Secretaria de Inspeção do Trabalho, dos auditores fiscais de trabalho. Porque vocês agora, a partir do momento que vocês viraram auditores fiscais de trabalho, querendo ou não, vocês estão se comunicando. O que a gente faz no nosso trabalho, né, a gente faz a inspeção, né, faz a auto de infração, tudo que a gente faz é comunicação. A gente vai se comunicar, gostando ou não, o tempo todo. A gente se comunica com o trabalhador quando atende ele no plantão, e a gente tem que saber como se comunicar com esse trabalhador, tem que saber falar a linguagem desse trabalhador, né? Tem que fazer que ele nos entenda, né? Porque às vezes a gente acha que é tão fodão que não precisa falar muito, né? Mas como? Estou ao vivo, mas então é isso para todo mundo, né? Nós somos autoridades, né? O nosso cargo, né? A gente é autoridade trabalhista. Está dito isso na legislação, né? Mas para a gente ser autoridade, né? Para a gente cumprir essa função de ser autoridade, as pessoas têm que nos reconhecer dessa maneira. Tem que nos reconhecer como capazes, como interlocutores possíveis, né? Como interlocutores viáveis. Então, esse é um dos papéis da comunicação da CIT. A gente fala em comunicação, acha, não, é relação com a imprensa. Também é. Mas a gente tem que pensar, e o que a nossa divisão de comunicação está querendo pensar é isso, de trabalhar essa comunicação entre o auditor e o trabalhador, que é importante, entre o auditor e o empregador, porque a gente também, no momento que entra numa empresa para fazer uma inspeção, no momento que entrega uma notificação, nós estamos nos comunicando. E essa comunicação tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que se fazer entender. Foi dito aqui que a grande maioria dos empregadores são micro e pequenas empresas. Às vezes a gente chega num local, o cara não faz a menor ideia do que a gente está falando. Mas não faz a menor ideia. Primeiro que tu chega e tu diz, eu sou do Ministério do Trabalho. Ninguém já não sabe o que é, porque é o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, chegou aqui um procurador do Ministério do Trabalho, misturam tudo. Então a gente tem que ser claro, tem que ser preciso, também com o empregador, e é isso que a gente quer fazer na divisão de comunicação. A gente tem que ter uma comunicação muito boa, Carol, interna, entre os colegas, entre nós, saber o que a gente está fazendo, até para se sentir, ver o que está acontecendo.
A inspeção do trabalho faz coisas que vocês não imaginam. Isso que a gente diz aqui, que todo mundo falou que a gente muda a realidade, a gente muda para valer. Vocês não sabem a relevância e a importância do nosso trabalho. Às vezes uma coisa singela que a gente acha que isso é uma barbada, né? Porque a gente interditou uma máquina, porque a gente embargou uma obra, isso aí salvou a vida de uma pessoa. Isso aí fez com que aquela pessoa não perdesse a mão, né? E a gente tem experiências, né, de colegas que fazem as coisas por conta, que a gente tem que saber. A gente tem que divulgar isso internamente. E a gente tem que se comunicar para fora. Porque a gente não pode fazer tudo isso, achar que o nosso trabalho é tão maravilhoso, tão fantástico, sem fazer essa comunicação e sem que as pessoas saibam o que a gente faz. Então, tudo isso é uma preocupação da gente. A gente, na divisão de comunicação, quer isso, quer se comunicar com todo mundo da melhor maneira possível. E uma comunicação feita pela inspeção do trabalho. Quando eu ingressei na inspeção, assim como o Felipe e companhia, a gente não tinha redes sociais, não tinha nada, né? A comunicação era diferente. Agora tem. Mas, bom, quem é muito comunicador de Instagram, coisa que valha, segura a onda. Porque a gente tem legislação que diz o que a gente pode divulgar, o que não pode, e é por isso que a gente existe. Porque o que tiver que ser divulgado vai ter que passar por um filtro para saber o que pode e o que não pode, porque não é tudo que pode. A gente assiste esses videozinhos das pessoas, às vezes de outras entidades, fazendo a fiscalização, porque nós estamos aqui. Não me façam isso. Se aparecer um videozinho de eu estou entrando na empresa aqui para fiscalizar porque tem uma denúncia, não. Nós estamos atrapalhando a fiscalização. Então, a gente quer que o tema da comunicação seja prioridade para quem está ingressando agora e para todos os nossos colegas, porque a gente tem muito que evoluir para isso. E nós da DICOM estamos à disposição para isso, né? O Ney não fica em Brasília, o Ney também, ele mora em João Pessoa, trabalha em João Pessoa, eu fico aqui, a gente tem uma estrutura, mas as nossas... Eu fico aqui em Caxias, para mim Caxias é o mundo, entendeu? Eu estou sempre em Caxias, entendeu? Brasília faz parte da região metropolitana de Caxias do Sul. É isso aí que vocês não entenderam. Mas a gente vai estar à disposição de vocês para o que vocês quiserem, para a dúvida, tem os nossos contatos, tem o CIT, que recebe, tem o Instagram da CIT. A gente quer de quem? Guilherme. Adriana, levanta aí. Lá atrás, só para apresentar a Adriana, que nós comentamos aqui antes e não estava aqui no momento da apresentação do pessoal da CIT. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, parabéns. Assim como vocês, nós estamos aí muito felizes, né, que vocês estão aí chegando. Nós precisamos realmente da ajuda de vocês, então sejam bem-vindos. Eu sou Guilherme Candemil, auditor fiscal, trabalho aí desde 2011, faz 6 anos que eu estou aqui na CIT, e posso dizer para vocês que realmente o trabalho aqui na CIT é bem gratificante, né? Claro que às vezes dá uma vontadezinha, né, de voltar a campo, fiscalizar, né, mas com certeza aí vocês que estão, né, estarão aqui na CIT, tem os colegas que estão no DF, né, mas principalmente os colegas que estarão aqui na CIT, vocês vão ver como gratificante é esse trabalho no momento que vocês verificam que vocês podem mudar de uma forma macro, não é, a inspeção do trabalho e fazer políticas públicas, né. Então, parabéns mais uma vez. Atualmente, eu estou como chefe da Divisão dos Assuntos Internacionais. A gente trabalha muito em conjunto com a equipe do Luiz Henrique, do Programa de Trabalho Sustentável, em virtude, né, de termos aí várias demandas, né, transversais. Então, nós trabalhamos praticamente como uma equipe única, né, a Divisão de Assuntos Internacionais e o Programa Trabalho Sustentável. E tem essa questão aí, né, de também... Né? Bom, a gente vai ter um tempo grande aí para falar sobre isso, né, sobre os pactos para a promoção do trabalho decente, que é uma nova iniciativa aí que se está criando, né, aqui dentro de uma estrutura nova, né, no Ministério, que a gente vai ajudar a tocar também, né? Mas na quinta-feira à tarde a gente vai ter aí mais de 1h30 aí para conversar, então, especificamente sobre o que a divisão faz, sobre, né, todo o trabalho, né, enfim, assim como a Carol falou, né, terão 8 vindo para o gabinete,
5 estarão aí na coordenação geral aqui do Programa Trabalho Sustentável e da Divisão de Assuntos Internacionais. Então, quem tiver interesse aí, a partir de quinta-feira, após a nossa exposição mais completa, né, do que a gente faz, fiquem à vontade para nos contactar, mandar currículos, enfim, né, estamos aí contratando. Não, mas, e outro ponto, né, que fiquei sabendo também, como bom gaúcho, eu gosto bastante de churrasco também, então se já tiver algum evento aí de vocês, né, fiquem à vontade também para convidar aí que somos parceiros. Bom, eu fico no gabinete da CIT, e aí na hora do cafezinho, fiquem à vontade para passar lá, trocar uma ideia. Estamos aí muito felizes e sejam bem-vindos. Contem conosco. Bom dia a todos. Ontem a gente já conversou um pouquinho aqui, né, na apresentação do DF, mas hoje acho que aí também parabenizando aí aos demais aí da ponta. Sou Luiz Henrique, sou auditor desde 2007, e sou natural de Brasília, então eu comecei no Tocantins, voltei para cá, estou na CIT desde 2009, mas minha lotação já é no DF, tive um período aí de 2 a 3 anos ali na superintendência, e desde 2022 retornei aqui para a CIT para tocar esse programa, né? Hoje vocês escutaram aqui a fala do Clóvis, o representante aí dos empregadores, né? E ele está certo, né? Na fala dele ali, quando ele traz o nosso HIT, quando ele fala um pouquinho sobre uma das nossas funções, né? E aí a gente sempre coloca isso dentro do nosso programa, que a gente tem uma função muito, muito forte de diálogo social, né? Essa parte orientativa, essa parte de orientação, e a nossa inspeção ela é muito historicamente focada na parte do cumprimento da legislação, né, de verificação, sempre indo a campo para verificar o cumprimento, e a gente conversa pouco, né? Isso aí é um diagnóstico meu, tá, gente? Não necessariamente reflete o diagnóstico de toda a categoria, mas quando a gente conversa com várias superintendências, com o que o pessoal está fazendo, então a gente está buscando, por meio desse programa de Trabalho Sustentável, a gente colocou aí, instituiu, né, dentro da CIT, uma instância mesmo de diálogo social. Então, a gente busca conversar com empregadores, trabalhadores, outros atores da sociedade, né, os atores sociais responsáveis ali por meio do diálogo social, como a gente consegue interferir em algumas cadeias produtivas, né? Então, a gente começou esse trabalho pegando algumas cadeias produtivas, a ideia era a gente fazer apenas com 2 cadeias produtivas, café e cacau, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar com essas cadeias, outras cadeias começam a cobrar, nos demandar, e desde o início, né, Candemil, a gente falava assim, o chefe aqui, quando ele assumiu, a gente passou para ele o que a gente fazia, ele falou assim, olha, então eu quero que vocês foquem mesmo, para a gente ver o resultado, como que indicadores e tudo mais. A gente falou assim, tudo bem, a gente vai focar, mas a gente não vai falar não para ninguém, né? Se chegar algum setor querendo conversar com a gente não vai falar não, né? E hoje a gente tem trabalhos, tem ações aí em mais de 15 setores produtivos, começamos no campo, fomos para o meio urbano, e a gente tem feito um trabalho muito interessante, né? Então, obviamente, né, o Clóvis deu a versão dele de como empregador, mas depois o ministro falou bastante também de como a gente quer dialogar com a sociedade, como a gente precisa dialogar, né? E aí a gente vai trazer toda essa parte aí que o Candemil falou da internacional, a gente tem visto aí leis de devida diligência pipocando no mundo inteiro, né? Coisas que antigamente era só uma diretriz da OIT, diretriz da OCDE, né? Declarações da OIT, hoje já são legislações fortíssimas de devida diligência, de União Europeia. Então, a gente está falando aí de embargos comerciais, e a gente tem um trabalho muito importante nessa linha também, né? E aí a CIT, ontem, se vocês pegarem a nova estrutura do Ministério, vocês vão ver que está mudando um pouco, né, a estrutura da CIT, e a gente criou aí uma nova coordenação geral dentro da CIT, justamente para abarcar todos esses assuntos, né? O diálogo social, a internacional, e também um assunto novo, que surgiu uma política nova aqui do Ministério, desde o ano passado, que são os acordos que a gente faz com as empresas que estão na lista suja, né? Então, hoje à tarde vocês vão escutar aí um pouco do DEFIT, vai falar do trabalho escravo, a política aí do nosso cadastro de empregadores, uma política muito consolidada, referência mundial, né, em matéria de transparência ativa, mas então também a gente fez essa política como fazer acordos com essas empresas, né? E fazer acordos para que elas saiam da lista suja e adotem uma conduta empresarial responsável, né? Então, a partir daí, a gente também tem essa política aí, e
a ideia é que cresça, ainda é uma política bem nova mesmo. Na quinta-feira, como o Candemil falou, a gente vai explicar direitinho o que é esse PTS, esse Programa de Trabalho Sustentável, o que é internacional, o que são esses acordos, né? A gente vai passar a tarde inteira aí da quinta-feira conversando sobre isso, né? E só aqui fazendo referência também a Isabelle, da nossa equipe, né? Isabelle, levanta aí, por favor, para o pessoal conhecer. Temos a nossa equipe tá mais fora de Brasília do que dentro de Brasília, tem ainda a Fabiola, que está aqui em Brasília, mas tem outros colegas aí de São Paulo e de Vitória, né? Em Minas também, o Domingos, Minas e Rio. Então, a gente está com uma equipe muito fora, por isso a gente está trazendo também algumas pessoas para dentro da nossa coordenação aí, né? Alguns de vocês que estão aqui no auditório agora, né? O Candemil falou muito aí de currículo e tudo mais, não é para quem, essa parte não é para quem está assistindo aí no online, né? No primeiro momento, a gente está pegando o pessoal daqui interno mesmo que vai fazer essa divisão. Mas algumas pessoas vão trabalhar com a gente, então na quinta-feira a gente tem uma conversa melhor sobre a nossa estrutura aí, sobre o que a gente está fazendo. Carol, acho que é isso, passo de volta para você. Gente, só vou dar um recado aqui quanto a essa análise de currículo, né? Nós pensamos lá no gabinete como que a gente iria dividir vocês dentro das áreas, principalmente da CIT, porque a gente tem CGR, CEGIF, DEFIT, DSST, o próprio gabinete internacional, PTS, e nós temos até o momento 60 pessoas para dividir entre essas áreas, né? E aí, para a gente não ficar só na questão da formação acadêmica, fazer essa divisão só em relação à função acadêmica, a gente vai disponibilizar nos próximos dias, né? Não sei a data ainda, porque a gente ainda está formatando, um formulário que vai ser preenchido para a gente fazer uma pré-análise curricular. E, junto desse formulário, vocês vão colocar um currículo e depois a gente, com a equipe, vai, enfim, trabalhar em cima desses currículos para a gente conseguir dividir vocês internamente aqui na CIT. Tá? Então, só para deixar avisado para vocês que é importante, depois que vocês preencham, quando for disponibilizado, tá? Para a gente poder fazer essa análise curricular e fazer as devidas divisões aqui dentro da secretaria. Encerradas as etapas formais dessa sessão solene, informamos que teremos agora uma pausa para o almoço. Pedimos que todos estejam de volta ao auditório às 14 horas, horário em que daremos início à próxima etapa da programação. Agradecemos a presença de todos e de todas e desejamos um ótimo intervalo.